E aí, pessoal? Então, a gente hoje vai dar início ao nosso último conteúdo, que são os sistemas de amortização. E antes de começar a entrar no que tem nos slides, eu vou já meio que dar uma noção para vocês do que seria esse sistema de amortização, que na verdade eles nada mais são do que sistemas de pagamento. Quando a gente fala amortizar uma dívida, a gente diz que a gente está pagando essa dívida. Então, sistemas de amortização são maneiras diferentes da gente quitar uma dívida, da gente pagar uma dívida. E aí, basicamente, agora a gente vai trabalhar com muitas tabelas, é por isso que eu mudei a maneira da gravação da videoaula com relação a esse conteúdo, porque seria muito trabalhoso estar colocando essas tabelas extensas no quadro, e aí ia ficar talvez um pouco bagunçado, não ficaria claro para vocês. Mas aí eu vou montar o passo a passo com vocês, mesmo sem estar sendo assim no quadro. E, enfim, acredito que vai fluir tranquilo e qualquer dúvida vocês vão anotando aí que a gente tira posteriormente. Esses sistemas de amortização são desenvolvidos basicamente para operações de empréstimos e financiamentos de longo prazo. Como eu disse a vocês, é a maneira pela qual a gente estaria quitando dívidas. E essas dívidas seriam empréstimos e financiamentos de longo prazo. Os sistemas de amortização tratam da forma pela qual o principal e seus encargos financeiros são restituídos ao credor do capital, ou seja, trata-se da maneira pela qual a gente vai quitar nossas dívidas, a gente vai pagar, a gente vai retribuir isso aí, restituir isso aí ao dono do capital que emprestou. Existem diversas maneiras de se amortizar uma dívida, e aí isso vai ser esclarecido no contrato que é firmado entre o credor e o devedor, ou seja, entre o camarada que pega esse empréstimo ou faz o financiamento e a instituição que está emprestando ou financiando. Uma característica fundamental dos sistemas de amortização que a gente vai estudar é a utilização aí exclusiva de juros compostos. Então, eu comentei com vocês já que desde quando a gente começou a estudar fluxo de caixa, que a gente vai só seguir a lógica agora de juros compostos. Então, isso continua sendo verdade aqui nos sistemas de amortização, exceto em um caso, mas lá na frente eu comento para vocês que caso é esse. E aí existem modalidades de pagamentos com e sem carência. Então, a gente viu quando a gente estava trabalhando lá em fluxo de caixa, que existe a situação de um fluxo com carência e sem carência. É você começar a pagar imediatamente um período após, ou você ter uma carência e começar a pagar 5 meses após, ou por aí vai. Então, a gente vai ver essas duas modalidades aqui também nos sistemas de amortização. E algumas definições básicas que a gente tem que começar a se habituar para poder estar dando nome aos bois quando a gente for seguir agora nesse conteúdo. A gente vai chamar de encargos financeiros os juros da operação. Então, tudo que for juros, a gente vai estar chamando aí de encargos financeiros. A amortização, ela se refere exclusivamente ao pagamento do principal, ou seja, do valor que a gente pegou emprestado, do capital emprestado. Então, sempre que eu falar de amortização, eu estou falando exclusivamente do pagamento do principal, eu não estou falando de pagamento de juros. E aí a junção dos juros, que são meus encargos financeiros, mais a amortização, que é o pagamento exclusivo do dinheiro que eu peguei emprestado, compõe a minha prestação. E a gente vai ver daqui a pouco o conceito de prestação. Saldo devedor representa o valor do principal da dívida em determinado momento após a dedução do valor já pago ao credor a título de amortização. Ou seja, o saldo devedor é quanto a gente está devendo. E aí, conforme a gente vai amortizando essa dívida, conforme a gente vai pagando essa dívida, esse saldo devedor ele tende a decrescer, ele vai tendendo aí a diminuir. E a prestação é o que eu disse a vocês, ela vai ser composta pelo valor da amortização, que é o pagamento principal, mais os encargos financeiros, que são os juros. Então, assim a gente encontra o significado do que seria prestação. A carência é exatamente aquilo que a gente já estudou quando a gente estudou lá fluxo de caixa. Então, refere-se a um diferimento na data convencional do início dos pagamentos.
Tal carência significa postergação só do principal, não sendo incluídos necessariamente os juros. Então, sempre que a gente falar que houve carência na quitação de uma dívida, não necessariamente vai haver a carência dos juros também. Os juros eles podem ser pagos durante o período e a carência ela é necessariamente a postergação do pagamento do principal. Vocês vão entender melhor isso quando a gente for para as tabelinhas. Aí vamos lá, a gente vai ter aí 4 tipos de sistemas de amortização para a gente estudar. A gente vai ter o sistema de amortização constante, que a gente chama de SAC. O sistema de amortização francês, que é o SAF. E aí, dentro desse sistema de amortização francês, a gente tem uma variante, que é a tabela Price. Ela só tem uma diferençazinha do sistema de amortização francês, mas quando a gente chegar lá, eu explico para vocês. O sistema de amortização misto, que na verdade ele vai ser uma mistura desses dois aqui, ó. Esse misto, que é o SAM, ele corresponde a uma mistura do SAC com o SAF. E o sistema de amortização americano, que eu já adianto para vocês que ele é meio semelhante àquele sistema de agiotagem. Mas lá na frente também explico o porquê. Aí vamos lá, a gente vai começar aí conversando sobre o SAC, que é o sistema de amortização constante. O nome dele não é aleatório. Ele diz que quem é constante? A amortização. Então, o valor das amortizações, que é a quitação da dívida do principal, ele vai ser constante. Então, tem como característica básica serem as amortizações do principal sempre iguais durante todo o prazo da operação. Então, essa é a característica fundamental aí desse saque. Portanto, o valor da amortização é obtido a partir da divisão do capital pelo número de prestações. Por exemplo, você pegou R$ 1.000 emprestado, você vai pagar ele em 10 meses. Isso sem contar os juros. Lembrem que a amortização é o pagamento do principal, sem contar com juros ainda. Então, se eu vou pegar R$ 1.000, eu vou pagar em 10 vezes, 1.000 dividido por 10 vai dar quanto? Vai dar 100. Então, eu vou pagar R$ 100 mensalmente dessa amortização, para que elas sejam iguais durante todo o prazo dessa operação. Mas eu vou fazer um exemplo com vocês, se preocupem não. E aí os juros, eles assumem valores decrescentes, porque os juros ele é calculado em cima do saldo devedor. Se o meu saldo devedor vai diminuindo conforme eu pago, então o valor dos meus juros também vai diminuindo. As prestações, elas são periódicas e sucessivas, são decrescentes em progressão aritmética. O que é isso? Se minha prestação vai ser amortização mais juros, se minha amortização ela é constante e meus juros vai diminuindo, então o somatório desses dois, que é a prestação, ela também vai diminuindo. E aí em progressão aritmética, porque os juros eles vão diminuindo também em progressão aritmética. Aí vamos fazer um exemplo para vocês entenderem com mais clareza isso que eu estou falando. Vamos pegar esse exemplo aí ilustrativo, onde a gente tem as seguintes informações. Valor do empréstimo, R$ 100.000. Prazo da operação, 5 anos. Quantidade das prestações, 10 prestações semestrais. E a taxa de juros de 3% ao ano. Aí vamos lá. A gente vai ter o prazo total de 5 anos, mas está dizendo que as prestações elas são o quê? Semestrais. Então, se eu vou pagar semestralmente, essa minha taxa aqui, ó, primeiro detalhe, eu preciso transformar isso em uma taxa semestral. Como é que a gente vai fazer essa transformação? Pela fórmula equivalente, porque aqui tudo segue a lógica de capitalização composto. Então, a gente aqui tem uma taxa ao ano e o nosso objetivo vai ser encontrar uma taxa ao semestre. Como é que a gente faz isso? Como eu estou saindo de um período maior para um período menor, eu vou aplicar lá a nossa formulazinha de equivalência da raiz. E aí, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Rapidinho a outra tabelinha para eu ir mostrando para vocês. Vamos lá para essa primeira situação aí, ó. A gente tem a seguinte situação. Estou fazendo o saque
E essas são as informações, que é o sistema de amortização constante. Para calcular isso aí, ó, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é converter nossa taxa, que foi o que eu disse a vocês aqui. A gente vai sair de uma taxa ao ano para partir para uma taxa ao semestre. Como é que a gente faz isso? Vai ser raiz de Q, meu Q vai ser 2, eu tenho 2 semestres dentro de um ano, de 1 mais I, então 1 mais 0,30, menos 1. Resolvendo isso aí, a gente faz na calculadora, raiz quadrada de 1,3, de 1,30, vai dar 1,140175, por aí vai. Deixando em 4 casas, ficaria 1,1402. Menos 1, a gente vai ter nossa taxa aí de 0,1402. Transformando em porcentagem, isso aí vai ser 14,02% ao semestre, que é o que nos interessa. Então, fizemos a primeira etapa, que foi a conversão aí da nossa taxazinha. Além dessa conversão, agora a gente vai começar a preencher nossa tabela. As estruturas da tabela vão sempre seguir esse patamar aqui. Deixa eu diminuir ela aqui para aparecer total. A gente vai iniciar com a coluna do período, eu vou indicar que período eu estou desse meu pagamento. Depois, a gente vai ter a coluna do saldo devedor, onde eu vou anotar quanto que eu estou devendo, qual foi o valor do meu empréstimo. E depois, a gente vai ter aí a amortização, que é o pagamento desse saldo devedor, o pagamento exclusivo do valor do principal. Os juros, que são os encargos financeiros, que a gente vai calcular eles em cima aqui do saldo devedor, e a prestação, que vai ser o somatório das amortizações mais os juros. Aí vamos lá. Para vocês começarem a preencher qualquer tabela, vocês têm que observar aquilo que vai ser constante naquela tabela. Então, no saque, o que é constante? Sistema de amortização constante. Então, quem vai ser constante vai ser esse camarada aqui, ó. Então, ele vai ser o primeiro que a gente vai preencher. E através dele, a gente vai conseguir preencher nos outros. Como é que eu descubro minha amortização? Se ela é constante, eu sei que eu peguei 100 mil para pagar em 10 semestres, eu vou ter a minha amortização aqui, ó, pegando meu principal, 100 mil, e dividindo por 10 prestações. Então, o valor da minha amortização vai ser 10 mil reais. Então, eu já sei que isso é um valor que vai ser constante. Aí, bora lá, vamos lá. No período, eu tenho o meu período inicial, meu momento zero, que é onde eu tomo um empréstimo. No momento que eu tomo um empréstimo, meu saldo devedor é de 100 mil reais. Não há amortização, que é o momento que eu estou pegando. Não há juros e não há prestação. É o momento da tomada do empréstimo. Um período após, a gente começa a fazer o pagamento. É como eu disse a vocês, comecem o preenchimento por essa coluninha aqui, ó. Eu sei que o valor da minha amortização vai ser 10 mil. Se eu sei que o valor da minha amortização vai ser 10 mil, quanto vai ser meu novo saldo devedor? Eu devia 100 mil, paguei 10 mil, vou ficar devendo 90 mil. Para calcular os juros de um determinado período, todas as tabelas vocês vão ver que vai ser exatamente igual essa lógica dos juros. Para calcular os juros de um determinado período, vocês vão incidir a taxa de juros sobre o saldo devedor imediatamente anterior. Então, aqui, anterior ao período 1, eu tenho um saldo devedor de 100 mil. Então, para calcular os juros, vai ficar 100 mil vezes a minha taxa de juros que eu encontrei, que foi 0,1402. Multiplicando isso aí, a gente encontra os juros aí do primeiro período. Então, vai ficar os 100 mil vezes 0,1402, vai dar 14.020. Então, uma vez que eu tenho o valor da amortização, que é a quitação da minha dívida do principal, tem o valor dos juros que eu tenho que pagar,
o valor da minha prestação vai ser o somatório desses dois valores aí. Então, minha prestação vai ser 24.020. Beleza? Essa tabelinha ela vai ter pronta aqui no slide também, ó. Só que eu prefiro construir ela com vocês, pelo menos até uma parte dela, para vocês entenderem de onde está sendo proveniente esses valores. Vou aumentar essa tela aqui, fica melhor. Aí vamos lá, ó, seguir a lógica. Vamos seguir na lógica. Deixa eu ajeitar isso aqui, rapidinho. Pronto. Aí vamos para o segundo período. No segundo período, qual é a primeira coisa que eu preencho? A coluna da amortização. Vai ser constante, então 10.000. Se eu paguei 10.000, devia 90, eu vou ficar devendo 80.000. Para calcular o valor desses juros aqui agora, do período 2, eu vou pegar minha taxa de juros e aplicar ela no meu saldo devedor imediatamente anterior. Então, eu vou ter 90.000 vezes 0,1402. Sempre vocês lembrem de aplicar no saldo imediatamente anterior. Então, vai dar 12.000 aqui, 618. Somando minha amortização com meus juros, eu tenho o valor da prestação que eu vou pagar. Então, vai dar 22.618. Espera aí que tem um 8 a mais aqui. Aí, vamos seguir. Momento 3. Qual o valor que eu vou preencher primeiro? Minha amortização, 10.000. Se eu paguei 10.000 da minha amortização, meu novo saldo devedor vai ser 70.000. Mais uma vez, para calcular os juros, vou pegar minha taxa de 0,1402 e vou aplicar ela em cima do saldo devedor imediatamente anterior, ou seja, vezes 80.000. Aí vai dar 11.216. Somando a amortização com juros, a gente vai ter aqui 21.216. Quarto período, segue o raciocínio. Minha amortização ela é constante. Vou amortizar 10.000 da minha dívida principal. Então, minha dívida principal passar a ser 60.000. Para cálculo dos meus juros, aplico minha taxa de juros de 0,1402 em cima aqui meu saldo devedor imediatamente anterior, que é 70.000. Então, vai dar 9.814. Somando a minha amortização, vai dar 19.814. E assim vocês vão fazendo, construindo aí o restante da tabela até chegar no período 10, fazendo todo esse procedimento. Alimenta primeiro a amortização, depois da amortização vocês partem para o saldo devedor, depois para os juros, baseado no saldo devedor imediatamente anterior, e somando vocês vão ter a prestação. E aí observem que essa prestação é o valor que efetivamente a gente paga. Então, agora vocês estão compreendendo de onde vem aquelas prestações que a gente quita quando a gente faz financiamento ou empréstimos. E ela vai ser a junção de duas partes, da amortização do principal, mais o valor dos juros incorridos naquele período. Aí vamos voltar aqui, que é onde eu tenho a tabelinha com vocês, ó. Aqui a tabelinha está completa, ela vai até o período 10. Percebam que as amortizações, elas são constantes. E aqui os juros eles vão ser decrescentes. O valor dos juros estão diferente do nosso valor dos juros, porque aqui nessa tabela no livro foi considerado a conversão da taxa total, que dava 0,14017,5. E eu arredondei para 0,1402. Então, vai existir essa diferença, mas é porque aqui no slide foi utilizado os valores completos. Na resolução que eu mostrei para vocês, eu coloquei os valores arredondados. Mas o procedimento de desenvolvimento é exatamente o mesmo. E aqui, depois do período 10, no momento 10, a gente tem que zerar a nossa dívida do saldo principal. Então, se eu devia 10.000,
paguei 10 mil, 10 menos 10, meu saldo fica aqui 0. Calculamos os totais disso aqui, que é decrescente, não faz sentido a gente calcular total do saldo devedor, porque a gente zerou ele. Quando a gente soma todas as nossas amortizações, necessariamente esse total que está ali na amortização, esse total aqui, ele tem que bater com o nosso saldo devedor inicial, porque eu quitei todas as minhas dívidas. Se não bater é por questão de arredondamento. Aqui, fora os 100 mil, eu paguei aqui, ó, R$ 77.096,50 só de juros. Então, no total dessa minha dívida, eu tinha aí R$ 177.096,50, com prestações decrescentes, amortizações constantes e juros decrescentes. Que tipo de situação vocês podem pensar para entender aí essa planilha saque? Quem já ouviu falar de Minha Casa Minha Vida, por exemplo, as prestações começam bem mais altas e começam a decrescer. Existem alguns financiamentos de carro, moto, vocês começam a pagar uma prestação muito mais alta e essa prestação começa a decrescer. Sempre que isso acontece é porque vocês estão lá fazendo uso desse sistema de amortização constante e não tinham conhecimento disso. Mas agora vocês sabem de onde está sendo proveniente esses valores aí. Aí tem algumas expressões desse cálculo do saque. Essa primeira a gente já viu, que é quando a gente vai obter o valor da amortização, que vai ser igual. Então, sempre vai ser o valor presente, que é o valor do principal, o valor que eu peguei emprestado, dividido pela quantidade de períodos atrelados àquilo ali. O saldo devedor, ele é decrescente do valor da constante da amortização. Então, por exemplo, se você quiser saber o saldo devedor do 10º período, como é que você descobre esse valor do saldo devedor do 10º período? Se você está no 10º período, você já pagou 10 prestações. Ou, desculpa, 10 prestações, que seriam 10 amortizações. Se as amortizações elas são constantes, você pega o valor da amortização, multiplica por 10 e subtrai da sua dívida do principal. Então, isso aqui, através da lógica, a gente não precisa de uma fórmula, mas através da lógica a gente consegue encontrar o saldo devedor de qualquer período. É só verificar quanto você já pagou, quanto você já amortizou. Os juros, eu mostrei para vocês lá na tabelinha como calcular os juros de período por período. Mas a gente também pode encontrar os juros referente a qualquer período T através de uma formulazinha. Então, se você não quer construir aquela tabela inteira, você quer saber, eita, lá no 7º mês, eu vou estar pagando quanto de juros? Através dessa forma, a gente acha os juros em qualquer período T. E aí ela vai ser igual a o valor da nossa amortização, ó, que é o principal, dividido pelo período, vezes o prazo total, menos o tempo no qual você quer descobrir os seus juros. Por exemplo, eu quero os juros do período 7, seu T vai ser 7, mais 1, que é da fórmula, vezes a taxa de juros dessa operação aí. Vou mostrar daqui a pouco a aplicação dessa formulazinha. E a outra expressão de cálculo que vocês podem usar é da prestação, da PMT, que ela é a soma da amortização com juros. Então, baseado nisso, tem-se essa formulazinha aí. Então, a gente pode encontrar a PMT de qualquer período T, faltou um Tzinho aqui, usando essa formulazinha aí, ó. O valor do principal dividido por N, multiplicado por 1 mais N menos T mais 1 vezes I. Ou se você já achou os juros, por exemplo, aqui a gente já teria os juros do 7º período, no exemplo que eu estava mencionando. E a gente sabe que a amortização foi 10 mil, somava 10 mil aos juros do 7º período, que a gente saberia o valor da prestação desse 7º período. Então, ou você usa essa fórmula aqui, caso você já tenha achado o valor dos juros daquele período, ou você usa essa fórmula aqui para achar direto o valor da prestação, sem ter o valor dos juros daquele período. Aí, vamos ver esse exemplo aí. Considere a ilustração geral e calcule o valor dos juros para o 7º semestre, que era exatamente o que eu estava supondo para vocês. Então, como é que a gente vai preencher isso aí? O valor do principal vai ser quanto? É o que a gente pegou emprestado nesse exemplozinho, foi 100 mil. Então, o valor do principal nosso vai ser 100 mil,
dividido pelo nosso período, a gente foi 10 semestres, vezes N é o prazo total, que é 10, menos T, que é 7, mais 1, vezes a nossa taxa de 0,1402. Então, é o que está aqui, ó. Lançamos todos os valores, e aí aqui a taxa de juros está a taxa extensa, sem arredondamento. 100 mil dividido por 10 já dá 10 mil, que é o valor da nossa amortização. 10 menos 7, 3, mais 1 dá 4, vezes a taxa. Tudo multiplicação, então os juros aqui no período 7 vai ser de 5.607. Se a gente voltar lá na tabelinha, vocês vão ver que isso é verdade. Período 7, os juros, ó, 5.607. Então, se a gente quiser saber um valor pontual, sem necessariamente querer construir a tabela inteira, a gente tem as formulações para nos ajudar nisso aí, ó. Seguindo a ilustração geral, calcular o valor da prestação do quinto semestre. Então, a gente vai ter, jogando os valores, o valor principal dividido pelo período, vezes 1 mais prazo total, menos o T, que é o quinto período, mais 1, vezes a taxa de juros. Primeiro resolve aqui, dá 10 mil. Vezes 1 mais 10 menos 5 dá 5, mais 1, 6, vezes a taxa. Aqui, lembra que primeiro multiplica e depois soma. Então, primeiro a gente multiplica 6 por 0,14075, ou 0,1402, quem estiver seguindo o arredondamento. Depois soma com 1, aí vai dar 1,8405. Multiplicado por 10 mil, a gente vai ter lá o valor da PMT, ou seja, da prestação no quinto mês, de 18.410,50. Se vocês olharem aqui, no quinto mês, a gente tem exatamente uma prestação de 18.410,50. Ah, professora, para que serve isso? Suponha que você está pagando lá suas prestações e você quer saber, eita, daqui a 5 meses eu vou estar meio apertado. Queria saber quanto é que daqui a 5 meses vai estar o valor dessa prestação. Então, tem como você calcular. Basta você ter as informações de qual a taxa que está sendo cobrado, do valor que você pegou e do prazo total dessa operação. Que aí dá para aplicar essa formulazinha aí e achar. Aí vamos seguir ainda falando sobre o saque, só que agora saque com carência. O que é isso? A partir de agora a gente vai ver sobre a perspectiva onde o primeiro pagamento ele não se dá necessariamente ao término do primeiro período. Vai ter carência, você vai poder pagar com 2 meses, com 3 meses. Na verdade, estamos falando de semestre, né? Com 2 semestres, 3 semestres. E aí, quando isso acontecer, a gente tem 3 situações para lidar com a carência no saque. A primeira delas é, os juros eles vão ser pagos durante a carência. Ou seja, a carência ela vai existir unicamente para as amortizações. A gente não vai fazendo amortização nenhuma, ou seja, nosso saldo devedor ele continua constante, porém, a gente segue pagando os juros naquele período. Então, a gente não acumula juros. Essa é a primeira situação, eu vou mostrar para vocês como que faz. Na segunda situação, os juros eles são capitalizados e pagos totalmente quando do vencimento da primeira amortização. Ou seja, a gente não vai quitar juros, não vai quitar amortização, não paga nada no período de carência. E esses juros eles vão se acumulando. Ou seja, o nosso saldo devedor ele vai aumentando, porque era para eu estar pagando juros, eu não estou pagando, ele vai aumentando. Quando acaba o período da carência que a gente paga a primeira amortização, a gente paga todo esse acúmulo de juros que tinha também e segue depois normalmente. Essa é a situação B. Também vou mostrar para vocês como faz uso. E a situação C, os juros eles também não são pagos, então eles vão sendo capitalizados, meu saldo devedor também vai aumentando, só que em vez de no primeiro momento que eu vou pagar a minha primeira amortização, eu pagar tudo de uma vez, eu gero um novo fluxo de amortização, ou seja, eu suponho que aquele é o novo saldo principal da minha dívida e calculo um novo valor de amortização. Então, a gente vai ter essas 3 situações aí. Aí, vamos lá supor uma situação que a gente tem 2 anos de carência, nesse exemplo que a gente está trabalhando. Se a gente tem 2 anos de carência, significa que a gente vai passar 4 semestres sem pagar. Como é que a gente faria isso? Vamos lá.
Voltamos aqui para as tabelinhas. Se eu pago 2 anos sem pagar, ou se eu passo 2 anos sem pagar, no primeiro momento, momento 0, mais uma vez eu estou falando do saque, então mais uma vez a primeira coisa que a gente vai preencher, fora o período, vai ser a amortização. No momento 0, peguei os 100 mil. Então, não há amortização, não há juros, não há prestação. Porque é o momento que eu peguei o empréstimo. Aí eu tenho carência de 4 semestres, são 2 anos. No momento 1, eu não pago nada, não amortizo nada, porque eu tenho carência. Então, meu saldo devedor ele continua o mesmo. Porém, nessa situação A, eu vou pagando juros, que vai ser aí, essa taxinha aqui de 0,1402 em cima de 100 mil, que é meu saldo devedor. Vai dar 14.020. Então, 14.020. Se eu pago juros e minha prestação ela é juros mais amortização, então eu tenho uma prestação de 14.020, composta unicamente de juros, porque meu saldo devedor ele continua aqui o mesmo. Vou para o período 2, a mesma coisa. Eu não amortizo nada, porque estou na carência. Meu saldo devedor continua o mesmo, porque eu não quitei nada dele, eu não amortizei nada. Meus juros vai ser calculado em cima do saldo devedor imediatamente anterior, que continua sendo o mesmo. Então, meus juros continuam sendo 14.020 e minha prestação 14.020. Seguimos para o período 3, a mesma coisa, não amortizo nada. Meu saldo devedor continua sendo 100 mil, porque eu não estou quitando ele. E eu sigo pagando aí 14.020 de juros, porque meu saldo devedor continua sendo o mesmo. Então, percebam que, mesmo eu tendo carência, a carência ela se refere especificamente à amortização do meu saldo devedor. Eu estou tendo pagamento, eu estou pagando especificamente juros. Momento 4, a mesma coisa. Não quito nada, não amortizo nada. Minha dívida continua a mesma. Meus juros continuam 14.020. E minha prestação também continua 14.020. Quando a gente chega aqui agora no quinto período, acabou o período de carência. Então, a coisa normaliza. Vou pegar, segue sendo 10 prestações. Não achem que porque durante 4 prestações a gente não pagou nada, agora a gente vai ter só 6 prestações para pagar. Não. Houve período de carência foram 4 prestações. Fora essas 4 prestações, a gente vai ter 10 prestações de pagamento. Então, no total aqui de períodos, a gente, se fizesse completo, vai chegar até 14 períodos. Então, no primeiro momento, começa a minha amortização no valor de R$ 10.000, que a gente já viu como encontra. Meu saldo devedor passa a ser 90, porque finalmente eu comecei a amortizar. Meus juros ainda continuam sendo 14.020, porque ele vai ser calculado aqui em cima de 100 mil, que é o saldo imediatamente anterior. E aí agora, minha PMT passa a ser o somatório dos dois, 24.020. Sigo o raciocínio. Segue normal a partir de agora. Momento 6, 10 mil. Meu novo saldo devedor, 80 mil. Meus juros vai ser calculado em cima de 90 mil. A gente tem ele aqui calculado. 12.618. Somando os dois, minha prestação vai ser de 22.618. E aí a gente segue fazendo todo o restante conforme tem nessa tabelinha aqui, ó. Então, percebam que até o momento 4 a gente não amortiza nada. Opa, essa é a situação B. Até o momento 4 a gente não amortiza nada, porém a gente vai pagando juros e a gente vai gerando prestação. A partir do momento 5, começam as amortizações. Como eu disse a vocês, a gente vai até o 14, porque agora eu tive 10 períodos de pagamento e 4 períodos de carência, então somando tudo vai dar 14. No término eu tenho quitado tudo. Mais uma vez, somatório das minhas amortizações tem que quitar, tem que bater com o meu saldo devedor inicial. Meus juros, ó, deu um valor bem mais alto. No exemplo anterior, eu tinha dado
77.096,50. Aqui ele deu 133.166,50. Por que que esses juros deu tão mais alto? Por causa disso aqui, ó. Durante o período de carência, a gente não estava quitando o nosso principal, mas a gente estava arcando com juros. Então, essa questão que as lojas, começa a pagar daqui a 3 meses. Não se iludam, todo o juros está embutido já no valor que vocês vão pagar. Aí, essa é a primeira situação com carência, que é a situação A. A situação B, qual vai ser a diferença? A gente não vai pagar nada no período de carência. A gente não vai pagar juros, a gente não vai pagar amortização. Então, os juros eles vão sendo acumulados, nosso saldo devedor ele vai ser crescente. Como é que isso acontece? Deixa eu mostrar para vocês. Aí, bora lá, vamos voltar para cá. Situação com carência, situação B. Signo saque, primeira coisa que a gente vai alimentar vai ser a amortização. Aí, bora lá. Momento zero. Peguei os 100 mil emprestado. Não amortizo nada, não tem juros nenhum, não tem prestação. É o momento que eu tomei. No momento 1, supostamente eu deveria começar a pagar isso aí, mas eu tenho 4 semestres de carência. Então, eu não pago nada de amortização. De juros eu não pago, mas eles vão sendo acumulados. Então, para calcular os juros desse período, a gente teria 0,1402 vezes os 100 mil, que é o valor que está aqui. Então, eu não pago esse juros, se eu não pago, ele vira mais dívida. Então, meu novo saldo devedor vai ser 100 mil, mais o que eu deveria ter pago aqui. Ou seja, 100 mil mais 14.200. Então, meu novo saldo devedor vai ficar 114.020. E eu também não tenho prestação. Então, vejo que eu não pago juros, mas eu arco com ele, que a minha dívida vai aumentando. E aí eu vou pagar juros sobre juros, porque quando eu for calcular os juros agora do momento 2, vai ser em cima desse saldo devedor atualizado. Então, vamos para o momento 2, eu não amortizo nada, também não pago juros, mas eu calculo os meus juros. E aí, meus juros seria a taxa de 0,1402 vezes o saldo devedor imediatamente anterior, que é 114.020. Então, meus juros que eu deveria pagar aqui seria 15.985,60. Mas eu não paguei esses juros. Como eu não paguei, ele vai acumular aqui, ó. Então, eu devia 114.020. A esse valor aqui, eu vou somar os juros que eu deveria ter pago aqui, que é de 15.985,60. Então, a gente vai ter um novo saldo devedor maior. A gente vai ter somando ao acúmulo dos juros. Então, o nosso novo saldo vai ficar aí, deixa eu fazer aqui, 114.020. Vai ficar R$ 130.005,60. Então, veja que o nosso saldo devedor ele só cresce, porque eu estou pagando juros sobre juros. Vou para o momento 4. Não amortizo. Eu deveria pagar aqui os juros, mas eu não pago. Esses juros que eu deveria pagar agora vai ser calculado em cima desse valor aqui, ó. Então, a gente vai ter 0,1402 vezes 130.005,60. Então, os juros que eu deveria pagar aqui seria 18.226,79, mas eu não vou pagar ele. Então, vou somar ele lá ao meu saldo devedor anterior e eu vou ter um saldo devedor atualizado. Então, vou passar a dever agora, ó, 148.232,39. E também não tenho prestação, então só sigo acumulando. Seguimos o raciocínio. No momento 5, não amortizo. Tenho juros aí de 0,1402 vezes 148.232,39, que seriam juros de 20.100
782,18, mas eu não pago e eu acumulo ele com essa dívida aqui. Então, eu somo 20.000 mais 148.232,39. Então, minha nova dívida passa a ser de 160.014,57 centavos. Aí, pronto, chegamos no ponto agora onde a coisa ela deve normalizar. Na verdade, são 4 períodos. Eita, são 4 períodos de carência, perdão. Aqui, a gente já vai normalizar a parte da coisa. Perdão. Aqui eu começo a amortizar. E aí, nessa situação B, ela diz o seguinte: eu vou quitar tudo de dívida de juros que eu tinha acumulado, vou amortizar tudo de uma vez, fora os juros do meu período. Então, aqui, ó, quanto que eu teria que amortizar normalmente? Seria uma amortização de 10.000, não é isso? Deixa eu olhar aqui, quinto período, é isso mesmo. Por que segue sendo a amortização 10.000? Porque a gente segue com 10 semestres. Então, minha amortização, ela segue sendo R$ 10.000. Só que aqui nos juros, agora eu vou pagar tudo de uma vez. O que é tudo de uma vez? Desse saldo aqui, o que é que seria natural de estar minha dívida? Não era 100.000? Então, eu já tenho de juros acumulado ali 48.232,39, né? Então, eu vou ter aqui 48.232,39. Só que fora isso que está acumulado, eu tenho os juros desse período, que ele é calculado imediatamente sobre o saldo anterior. Então, a gente vai ter 0,1402 vezes 148.232,39. Então, a gente vai ter o saldo desse período, que é de 20.282,18. Então, o saldo que a gente vai pagar de juros nessa primeira prestação, nesse primeiro momento que acaba a nossa carência, vai ser o somatório disso aí. Então, a gente vai ter 48.000, que era acumulado, 232,39, mais os juros incorridos desse período aí, 282,18. Então, a gente vai quitar aí com um total de juros de 68.514,57. Ou seja, é o que está sendo dizendo lá na situação B. No momento do pagamento da primeira amortização, eu vou quitar todos os juros que vinham sendo acumulados, mais os juros do período. Então, nossa prestação aqui vai ser juros mais amortização. Então, vai dar 78.514,57. Já meu saldo devedor, esses 48.232,39 já foi quitado aqui. Então, voltaria a ser 100.000. 100.000 menos os 10 vai voltar a ser 90.000. A partir de agora, normaliza. Então, a única diferença que se deu é no período de carência, que eu não paguei nada, e no primeiro momento de pagamento. Aí, no período 6, ó, segue ao normal. Pagamento de 10.000. Se eu paguei 10.000, meu saldo devedor passa a ser 80.000. Meus juros. Aplico minha taxa de juros em cima de 90.000, que é meu saldo devedor imediatamente anterior, que dá aqui 12.618. Somando a amortização com juros, a gente vai ter nossa prestação de 22.618. Então, a partir de agora, tudo vai ser igual ao que eu já mostrei para vocês. A única diferença é que a gente vai ter essa prestação aqui altíssima, para quitar tudo de juros que vem se acumulando, e o restante vai ser igual. Então, é o que a gente tem aqui, ó. Vejam que não se paga amortização, não se paga juros, consequentemente não gera prestação. E ele vai sendo acumulado aqui, ó. Perceba que o saldo devedor vai crescendo. Quando chega no quinto período, acabou a carência, normaliza. Amortização 10.000, pagamento de todos os juros acumulados mais os juros do período. Prestação vai ser o somatório das duas. E meu saldo devedor
ele passa a ser 90 mil, porque eu já quitei todos os juros acumulados e subtraí a amortização de 10 mil. Os valores também estão diferentes dos valores que eu estou usando, porque aqui está sendo usado mais uma vez a taxa de juros sem arredondamento. E lá eu estou usando a taxa de juros com arredondamento para facilitar os cálculos. Aí vamos para a situação C. A única novidade aí nessa situação C vai ser bem semelhante à situação B. A gente não vai amortizar, a gente não vai ter juros, não vai ter prestação e a gente vai seguir acumulando. A única novidade é que esse acúmulo aqui, ó, que a gente tem, a gente não vai quitar ele de uma vez. Ele vai servir para demonstrar um novo cálculo do valor da amortização. Como é que a gente faz isso? Vamos voltar para cá, ó. Tudo isso aqui vai ser igual. Tudo isso aqui vai ser igual. Que é a situação B, sem carência. Então, eu não amortizo, não tenho juros, não tenho prestação. Isso nos 4 primeiros semestres, que são os semestres da carência. A novidade vai estar a partir de agora. O que é que vai acontecer? No meu quinto período, em vez de eu quitar tudo de uma vez, como eu fiz na situação B, nessa situação C, isso aqui vai servir, meu novo saldo devedor, como sendo meu saldo devedor para guiar o valor das minhas amortizações. Ou seja, vou calcular o valor constante de amortização baseado nesse valor agora. E eu vou amortizar ele como ele sendo meu principal. Então, para calcular o novo valor da amortização, ó, a gente vai ter 148.232,39 dividido por 10, porque as amortizações continuam sendo 10 prestações. E aí a gente vai ter amortizações de 14.823, 823,24 centavos, já arredondando. Então, esse é o nosso novo valor da nossa amortização. Essa vai ser a diferença. Então, ó, preencho primeiro a minha amortização. Mais uma vez, se eu estou com saque, eu vou começar preenchendo ele. Então, 14.823,24. Os juros, eu vou calcular em cima desse valor aqui. Então, vai ser 0,1402 em cima dessa dívida que estava acumulada. Que a gente já fez aqui, ó. Dá 20.282,18. Minha prestação vai ser a somatória dos dois. Então, minha prestação vai ser 14.823,24 mais 20.282,18. Nossa prestação aí vai ser 35.105,42. A gente devia 148.232,39 e pagou 14.823,24. Então, quanto vai ficar a nossa dívida? Pego 14.232,39 e subtraio 14.823,24. Então, nossa dívida atualizada vai ficar 133.409,15 centavos. E aí, todo o restante é igual, agora com o novo valor de amortização. Então, período 6, amortização constante. Calculo os juros em cima do saldo devedor imediatamente anterior. Então, a gente vai ter 0,1402 vezes aqui 133.409,15. Nossos juros vão dar 18.703,96. Isso tudo com arredondamento já. Então, o valor da minha prestação vai ser juros mais amortização. Então, 14.823,24 mais o valor dos nossos juros vai dar 33.527,20 centavos. Nosso novo saldo devedor vai ser o que a gente devia, vai ser 133.409,20
menos o que a gente amortizou, foi 14.823,24. Então, meu novo saldo devedor, 118.585,91. E aí, o restante a gente segue fazendo o mesmo passo a passo, o mesmo procedimento. Aqui a gente tem ele completo, os valores um pouco diferenciados, lembrando que é devido ao arredondamento. Vejam que sempre que tem carência, situação C, sempre que tem a carência, a gente vai chegar lá nos períodos da carência mais os dos pagamentos, então viemos até 14. Tem um novo valor de amortização mais caro para quitar esse acúmulo dos juros e o restante é conforme a gente fez. De todos eles, o valor que vai dar maior desse pagamento aí, ó, é essa situação de carência na situação C. A gente teve um acúmulo de juros. A gente teve aqui um pagamento de juros, na verdade, do total 255, 299. A situação C, a gente teve um pagamento de prestação bem mais alto no total do que a situação B. Aí vamos lá agora falar do outro sistema de amortização. Então, a gente viu o sistema de amortização constante e suas variantes, que é com carência, que a gente tem a carência situação A, B e C. O sistema de amortização francês, o que é que vai diferenciar dele para o saque? O que vai ser constante no francês vão ser nossas prestações. Então, ele é amplamente utilizado aqui no mercado do Brasil e estipula que as prestações elas devem ser iguais, periódicas e sucessivas, que é exatamente a grande maioria dos casos que a gente vê. E isso aí engloba a situação no fluxo de caixa padrão, que é o fluxo de caixa que a gente estudou. Então, tudo que vocês pensarem que vocês pagam uma prestação igual e periódica, se enquadra aí, vocês estão fazendo uso do sistema de amortização francês para a quitação de dívida. Os juros, por incidirem no saldo devedor, também vão ser decrescentes, porque nosso saldo devedor vai decrescendo. E os valores da amortização, eles são crescentes, porque a minha prestação ela é constante. Aí vamos lá fazer esse mesmo exemplo que a gente estava tendo aí, considerando a situação agora do SAF. Como é que ficaria isso? Se eu digo para vocês que a minha prestação ela é constante, qual a primeira coluna que eu tenho que preencher? A minha prestação, a minha coluna de prestação, a minha PMT. Só que como é que eu descubro o valor dessa PMT? Se eu tenho um valor que ele é constante e periódico e vai iniciar o pagamento ali no primeiro período, eu disse para vocês que ele segue a ótica lá do fluxo de caixa padrão. O valor do saldo devedor que a gente pega no momento zero, que é aqui de 100 mil, a gente não tem amortização, nem juros, nem prestação. Esse é o nosso valor presente, é o nosso valor principal da nossa dívida. Se a gente tem um valor presente, a gente tem o período, a gente tem a taxa, tem como a gente achar o valor da prestação constante, ó, pela formulazinha lá do valor presente, que a gente aprendeu em fluxo de caixa. Ou, se vocês quiserem já isolar a PMT, isso aqui é exatamente a mesma fórmula, essa, é exatamente a mesma fórmula dessa, a diferença é que aqui PMT já está isolada, que é nossa incógnita. E aqui a gente usa a fórmula na estrutura que a gente é acostumado e deixa para isolar no fim. Então, fica aí a critério de vocês. Eu vou fazer uso dessa aqui, porque ela é uma fórmula conhecida e eu acho que para a gente lembrar é mais fácil. Aí vamos lá, ó, lançando os valores. O valor presente é o que a gente tem, que são os 100 mil. PMT é quem a gente quer descobrir. 1 menos 1 mais I, aí é a nossa taxa de juros, 0,1402. N é a quantidade de prestações, a gente vai ter 10 prestações semestrais e 0,1402. Não é essa a nossa taxa, deixa eu lembrar. É isso mesmo. Aí a gente vai resolvendo, ó.
Vamos deixar isolado ali o nosso 100 e o nosso PMT e vamos resolvendo isso aqui. Então, vai ficar 100.000 igual a PMT vezes. Aí, vamos resolvendo isso aqui. A gente vai ter um menos. 1 mais 0,1402 dá 1,1402 elevado a menos 10. Tudo isso aqui vai dar 0,2693, arredondando para 4 casas. Aí, vamos lá. A gente vai pegar um menos ele. Repete o 100.000, repete a PMT. Aí, 1 menos 0,2693 vai dar 0,7307. Aí, a gente já divide esse resultado aí por 0,1402, dá 5, então tudo isso aqui corresponde a 5,2118. Aí agora, ó, o que está aqui multiplicando na nossa PMT, que é quem a gente quer isolar, vai passar dividindo. Então, a gente vai ter que nossa PMT vai ser igual a 100.000 dividido por 5, está multiplicando, passa dividindo, 2118. Então, 100.000 dividido por 5,2118 vai dar 19.000. Opa! Isso aqui vai ser igual a 19.187,23 centavos. Então, esse vai ser o valor da nossa prestação, vai ser constante no nosso SAF. Então, isso é o que vai alimentar aqui, ó, nossa coluninha que é constante. Aí, vamos então para o período 1. Momento 1. Primeira coisa que você alimentar agora não é mais a amortização, porque ela não vai ser constante, vai ser sua PMT. Então, o valor da prestação vai ser 19.187,23. O valor dos juros segue a mesma lógica. Eu calculo os juros aplicando minha taxa de juros no valor do saldo imediatamente anterior. Então, o valor dos juros vai seguir o mesmo, pelo menos nesse primeiro momento, que é 14.020. 14.020. Aí, vamos lá, ó. Como é que eu acho agora a amortização? Minha prestação é a amortização mais juros. Se eu já tenho a prestação, para eu encontrar a amortização, eu vou pegar a prestação menos juros e vou encontrar a minha amortização. Então, a gente vai ter 19.187,23 menos 14.020. Então, minha amortização vai ser 5.167,23. Agora que eu sei quanto amortizei, eu sei atualizar meu saldo devedor. Se eu devia 100.000 e eu paguei aí 5.167,23, meu novo saldo devedor passa a ser de 94.832,77. E aí seguimos a lógica. Vamos para o momento 2. Quem é constante? Minha PMT. Meu juros vai ser calculado em cima desse valor aqui, ó. Então, eu vou ter os juros multiplicando minha taxa de juros por esse valor aí. 0,1402, então meus juros vão ser 13.295,55. Se eu tenho minha prestação, tenho meus juros, subtraindo da prestação os meus juros, eu sei quanto que foi quitado de amortização. Então, vai ficar 19.187,23 menos 13.295,55. Então, eu amortizei 5.891,68. Se eu amortizei isso, meu novo saldo devedor
vai ser o antigo menos ele, vai dar 832,77, vai ser 88.941,9. Siga o raciocínio. Momento 3, prestação segue constante. Juros, vou calcular em cima do saldo devedor imediatamente anterior. E aí vai dar 88, vai ser 0,1402 vezes 88.941,9. Vai dar 12.469,54. Para saber a amortização, olhe quanto foi o total e subtrai os juros. Então, 19.187,23 menos 12.469,54. Então, eu amortizei 6.717,69. Atualizando meu saldo devedor, subtraindo aquilo que eu acabei de amortizar, vai ficar uma dívida de 82.223,40. E assim vocês seguem fazendo sucessivamente até o 10º semestre, que é a quitação aí de toda essa dívida. E é o que a gente tem aqui, ó. Vamos até o semestre 10, percebam que as prestações elas são constantes, deram diferente mais uma vez devido ao uso da taxa, da conversão da taxa arredondado, mas o preenchimento é exatamente o mesmo. Primeiro preenche prestação, depois encontro os juros baseado no saldo devedor. Uma vez que eu tenho os juros e a prestação, subtraindo dela os juros, eu sei quanto eu amortizei. E as amortizações são crescentes, os juros são decrescentes e isso aqui vai ser constante. No final, o que eu paguei aqui, no total das minhas amortizações, tem que bater com o total do saldo devedor inicial ou dar diferença de alguns valores pequenos devido a arredondamento. Aí, semelhantemente ao que a gente viu lá no saque, no SAF a gente também tem a possibilidade de encontrar determinados valores pontuais sem precisar construir a tabela inteira. Aí são essas expressões de cálculo. A primeira expressão de cálculo é para encontrar o valor constante da PMT, eu já mostrei ela a vocês. E aí vocês ou trabalham com ela assim, que ela está modificada, com o valor da PMT já isolada, ou trabalham com a fórmula convencional do valor presente na estrutura convencional dela. A amortização é o que a gente fez na tabela, ela vai ser obtida pela diferença da prestação menos os juros que já foram calculados. E aí, baseado nisso, se tem essa formulazinha para se encontrar a amortização em qualquer período T. E aí, através dessa formulazinha aí, para aplicar ela, a gente tem que necessariamente já ter calculado a amortização do primeiro período, multiplica por 1 mais a taxa elevada a T menos 1, onde T é o período de sua preferência de achar o valor dessa amortização aí. Então, seguindo essa ilustração geral, só para a gente demonstrar a aplicação dessa fórmula, qual o valor da amortização do 4º semestre? Então, a gente teria a amortização de 4, vai ser igual a amortização de 1, que a gente já tem calculado lá na tabelinha. Então, a gente teria que ter essa amortização aqui, ó. Para ter essa primeira amortização, já tem que ter calculado o valor das prestações, tem que ter encontrado primeiro os juros, subtrair e ter o valor da primeira amortização. E aí vai ser o valor dessa primeira amortização vezes 1 mais a taxa elevado a 4 menos 1. Então, o que a gente tem aqui, ó, primeira amortização vezes 1 mais a taxa, sem arredondamento, elevado a 4, que é o meu interesse, menos 1. Resolvendo isso aí, a gente chega ao cálculo da amortização no 4º período de 7.658,60, que é o que a gente tem aqui. Amortização no 4º período, 7.658,60. Além dessa fórmula, tem como a gente também encontrar o saldo devedor em qualquer período. E aí a gente encontra esse saldo devedor
fazendo como? Multiplicando a nossa PMT pelo fator de valor presente. Esse fator de valor presente é a nossa expressão matemática de 1 menos 1 mais i elevado a n dividido por i. E aí, nesse caso, ele não vai ser elevado a n apenas. Ele vai ser elevado a n menos t, onde n é o prazo total e t o período de interesse de encontrar qual o saldo devedor de qual período especificamente. Então, seguindo a ilustração, vamos calcular aí qual seria o saldo devedor do período 6. Então, a gente vai ter saldo devedor de 6 igual PMT, que é o valor da prestação, que já foi descoberta, vezes, deixa eu botar aqui, aqui não tem. Aí vai ficar vezes isso aqui, ó, que só tem um resultado ali embaixo, vai ser 1 menos 1 mais a taxa, foi 0,1401. Deixa eu pegar a taxa completa, que é para bater o resultado quando vocês tentarem fazer. Aqui, 0,175. 0,175. Aí isso aqui é elevado a n menos t, ou seja, n é o prazo total, são 10. T vai ser 6. Então, n, 10 menos 6 vai dar 4. Então, elevado a menos 4, que é da nossa forma, é 1 menos 1 mais i elevado a menos 4, sobre o i, 0,140175. Então, tudo isso aqui se refere a isso aqui, que vai dar esse resultado que é mencionado aqui embaixo só. Depois que vocês resolverem tudo isso aí, vai dar nesse resultadozinho aí. E aí a gente acha o saldo devedor no período 6 de R$ 55.877,90. Então, se você quiser saber quanto você está devendo daqui a 7 períodos, já que é 8 períodos, sem precisar fazer a tabela inteira, vocês fazem uso dessa formulazinha aí. Só não esqueçam de botar o menos, porque o menos faz parte desse fator de valor presente. Então, é o fator de valor presente sobre determinada taxa, e aqui seriam 4 períodos, mas na nossa fórmula é elevada a menos n. Não esqueçam desse detalhe. Tem também como calcular os juros referentes a qualquer período. Então, inicie sobre o saldo devedor imediatamente anterior, e baseado nisso, essa é a formulazinha dos juros que a gente tem para fazer uso no SAF. Então, os juros vai ser o saldo devedor do período imediatamente anterior vezes I. Então, se você quer saber os juros do período 9, você tem que calcular o saldo devedor do período 8 e multiplicar pela taxa de juros. Então, aí, ó, considerando o exemplo ilustrativo, quais os juros devidos no terceiro semestre. Então, para encontrar os juros de 3, eu tenho que primeiro calcular o saldo devedor de 2. E aí, para calcular o saldo devedor, a gente faz uso dessa formulazinha aqui, ó. Então, primeiro calculo o saldo devedor de 2, que vai ser PMT, multiplicado pelo fator do valor presente, que é essa forma aqui, que eu mostrei para vocês. Alimentem ela da maneira correta. Encontrei o saldo devedor do 2, aí sim eu posso encontrar os juros do período 3, que vai ser, isso aqui é um 2, vai ser o saldo devedor do período 2 vezes I. Então, vai ser o que a gente calculou, vezes a taxa de juros. E aí, nesse SAF, a gente vai ter, semelhante ao que a gente viu lá no SAC, situações com carência. Só que aqui a gente só vai ter duas situações. Uma, a carência, os juros sendo pagos durante a carência, então é semelhante ao que a gente viu lá no SAC. E o outro, os juros eles vão lá sendo capitalizados, e minha dívida vai aumentando e gerando um novo fluxo de PMT. Então, meus juros vão aumentando, aumentando, até que chega no patamar que eu calculo, no momento do meu primeiro pagamento, eu calculo aí uma nova PMT representando todo esse saldo devedor atualizado. Então, a gente vai ter essas duas situações.
Aí vamos lá, deixa eu mostrar para vocês como seriam essas situações de carência no SAF. Então, sistema A, vamos lá, momento zero. Eu pego um empréstimo. Então, não tem pagamento e nada, é o momento que eu peguei. Aí, no momento 1, a gente vai ter agora carência de 4 períodos mais uma vez. Então, se eu tenho carência, não paguei nada, mas vou pagando juros. Essa é a situação A. Então, a gente vai pagando aí o valor de 14.020. Então, paguei 14.020. E esse vai ser o valor também da minha prestação. Se eu não amortizei nada, meu saldo devedor continua sendo o mesmo. Mesma coisa no segundo período, não amortizo nada, porém eu pago os juros que geram prestação e meu saldo devedor continua sendo exatamente o mesmo, porque eu não amortizei nada. Período 3, a mesma coisa, não amortizo nada, porém pago os juros que gera prestação, mas como eu não amortizei minha dívida principal, eu sigo devendo 100 mil. Período 4, a mesma coisa, não amortizo, porém quito os juros, quito minha prestação. Se eu não amortizei nada, continuo devendo 100 mil. A partir do quinto período, normaliza. Então, só lembrando, se eu estou falando do SAF, o primeiro a ser preenchido vai ser aqui o PMT. E aí, a gente já tem calculado lá em cima o valor da nossa prestação constante, que vai ser isso aqui. Aí, normaliza. Valor da minha prestação, 19 mil. Baseado no saldo devedor imediatamente anterior, eu calculo os juros, que vão ser 14.020 ainda. Da minha prestação, eu tiro os juros, e aí eu encontro, que a gente já fez aqui também, a minha amortização. Se eu devia 100 mil e amortizei 5.167,23, meu novo saldo devedor passa a ser 94.832,77. E aí segue, todo o restante é exatamente igual ao que eu já demonstrei para vocês. Então, a única diferença é que aqui, no período de carência, a gente não amortiza nada, porém a gente vai pagando os juros. Esse é o sistema A. No sistema B, o que é que acontece? Eu não vou pagando os juros, eu vou acumulando os juros. Então, ó, momento zero é o momento que eu pego esse capital, então não quito nada, eu só pego o empréstimo. Aí vai acontecer o mesmo acúmulo que aconteceu quando a gente fez lá no saque. No momento 1, eu não amortizo, eu deveria pagar juros, mas eu não pago, então eu vou acumular os juros de 14.020 e então não tenho prestação. Logo, meu novo saldo devedor vai ser 100 mil, 114.020. E a gente vai acumulando a mesma coisa que aconteceu lá no saque. Eu vou copiar de lá, só para facilitar aí a situação sem carência. Cadê? Que a gente só foi fazendo um acúmulo. Pronto, até o momento 4, que é o momento da carência, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no SAF. A coisa vai mudar quando a gente começar os pagamentos. Então, até aqui vai ser tudo igual, ó. Não paga os juros e ele vai acumulando. A coisa vai mudar agora. No quinto período, eu vou começar, estou falando de SAF, a primeira coisa que a gente tem que preencher é a PMT. Aí, o sistema no sistema B, ele diz o seguinte: o novo saldo devedor acumulado ele vai servir como indicador para calcular o valor das minhas prestações constantes. Então, esse aqui vai ser o valor da minha dívida agora. Então, baseado nessa formulazinha aqui, a gente vai calcular o valor da nossa prestação atualizada agora. Então, ó, o valor presente vai ser o valor da minha dívida atualizada, dos juros sobre juros. PMT é quem eu quero descobrir. 1 menos 1 mais I, 0,1402,
elevado a menos 10, que é o número de prestações, continua sendo 10, dividido por 0,1402. Aí vamos lá. A gente vai seguir repetindo parte da equação e vamos resolver isso aqui de dentro. Então, 1 mais i elevado a n, 1,1402 elevado a menos 10, vai dar 0,2693. 1 menos isso vai dar 0,7307, e aí esse valor a gente divide por 0,1402. Então, tudo isso aqui corresponde a, deixa eu copiar, 5, que a gente já fez também. Então, tudo isso aqui corresponde a 5,2118. E aí, agora PMT está aqui, esse valor está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter PMT vai ser igual a 148.000 dividido por 5,2118. Então, 148.232,39 dividido por 5,2118. Então, isso aí vai dar 28.441,69 centavos. Então, esse vai ser o nosso novo valor da nossa prestação. A única novidade é essa. De restante, o preenchimento é exatamente igual. Então, cheguei aqui no primeiro período onde a carência acaba. Vou ter o valor da minha prestação ali igual a 28.441,69. Essa vai ser a minha única novidade. Calculo os juros em cima do acúmulo. Então, 0,14, 0,2 em cima desse acúmulo aí a gente já fez. Cadê? Enfim, deixa eu fazer aqui de novo. Então, a gente vai ter 0,1402 vezes 148.232,39. 782,18. Uma vez que eu tenho os juros e a PMT, é fácil achar a amortização, só é subtrair, então a gente vai ter 28.441,69 menos 20.782,18. Então, o valor da nossa PMT, desculpa, da nossa amortização vai ser 7.659,51. E aí, esse era meu saldo devedor anterior. Se eu amortizei esse valor, meu novo saldo devedor vai ser 140.572,88. E assim vocês seguem fazendo sucessivamente os demais valores aqui no momento 6. Só se atenham que vocês vão ter um novo valor de PMT, mas todo o restante, a lógica é exatamente igual. E tem que se fazer ali os 10 pagamentos, as 10 amortizações, para a gente quitar toda a nossa dívida. Então, aqui a gente tem o sistema A, onde os juros estavam sendo pagos, e o sistema B, onde foi tudo acumulado. Aí eu disse a vocês que essa tabela Price, ela era só um variante, uma variação desse sistema de amortização francês. Que variação é essa? A estrutura é exatamente a mesma, quem tem que ser constante são as nossas prestações. A única diferença é que, se for necessário fazer a conversão de taxa, ela, especificamente, a tabela Price, ela vai seguir a lógica de conversão proporcional, a lógica linear. Essa é a única diferença entre a tabela Price e o sistema francês. Então, ela representa o sistema Price, uma variante do sistema francês.
fundamentalmente adotado quando os períodos das prestações se apresentam menores que o da taxa de juros, que é o exemplo que a gente viu. A taxa de juros foi dada ao ano e as prestações elas eram semestrais. Então, adota-se, é possível adotar essa tabela price quando isso acontece. Tem como característica básica o que eu disse a vocês, o uso da taxa proporcional linear simples em vez da equivalência. Então, nesse exemplo que a gente está utilizando, quando a gente calcula a taxa equivalente, deu 14,0175%, porque a gente fez da equivalência, tanto para o SAC como para o SAF, mas se fosse trabalhar com a price, a conversão seria 30%, que era a taxa ao ano, dividido por 2, que tem 2 semestres no ano, e a gente teria uma taxa aí ao semestre de 15% para ser trabalhada. E a maneira de preencher a tabela é exatamente a mesma que eu acabei de mostrar para vocês do preenchimento do sistema francês. A única diferença é que a gente ia trabalhar com essa taxa proporcional e não com taxa equivalente. Esse sistema de amortização misto, como eu já comentei para vocês, ele vai ser uma mistura do sistema constante, de amortização constante, e do sistema francês. Então, basicamente, ele representa a média aritmética entre um e outro. Como é que você faz isso? Você vai lá na lacuna, por exemplo, do saldo devedor no período 1 do SAF, lá na lacuna do saldo devedor do período 1 do SAC, soma as duas e divide por 2. Aí vocês obtêm o valor da lacuna do sistema misto. Então, para a gente poder fazer esse sistema de amortização misto, necessariamente tem que estar pronto o sistema de amortização constante e o sistema francês. Então, aqui está dizendo o que eu estava tentando explicar para vocês. Ó. Para cada um dos valores do seu plano de pagamento, deve-se somar aqueles obtidos pelo SAC com os obtidos pelo SAF e dividir o resultado por 2. É uma média aritmética. Aí aqui tem um exemplo só de demonstração de como fazer do semestre 0 e do semestre 1 de cada um deles. Isso aqui foi obtido lá do SAC, semestre 0, que a gente só pega o dinheiro, não faz mais nada. No semestre 1, amortização, calculou os juros, teve a prestação e atualizou o saldo. A mesma coisa no SAF. No semestre 1, nós tínhamos lá a prestação constante, calculamos os juros, subtraindo dela, encontramos a amortização e temos o saldo devedor. Aí, para encontrar o do sistema misto, o que é que acontece? Para encontrar aqui o saldo devedor desse período 1, vou somar 94.833,10 com 90.000 e o resultado eu divido por 2. E aí a gente chega em 92.416,60. Para amortização, a mesma coisa. Vou somar 10.000 do saque com 5.166,90 do saque. O resultado eu divido por 2. Encontro do SAM. Vou somar os juros do saque com os juros do SAF. Divido por 2. Como eles são iguais, deu aí a média aritmética exatamente igual. Vou somar a prestação do saque com a prestação do SAF. Divido por 2. Daí a prestação do primeiro período do SAM. Então, ele não é difícil, mas ele é muito trabalhoso porque você precisa ter os outros dois prontinhos para poder alimentar ele. E é essa tabela que demonstra todos os valores aí da média aritmética das duas tabelas do SAC e do SAF. Aí aqui é só uma comparação, demonstrando graficamente a relação entre esses três sistemas que a gente viu até agora. Então, aqui a gente tem o período de prestações, aqui a gente tem o valor da PMT, da prestação. Então, o que é que acontece no saque? No saque, a gente inicia com a prestação bem alta e ela vai diminuindo no passar do tempo, porque a prestação ela é variante. O que é que acontece no SAF? Nossa prestação ela é constante, independentemente do período que a gente está pagando. Como o SAM ele é uma média aritmética entre os dois, percebam que ele está, de fato, cortando aqui ao meio os valores entre o SAC e o SAF. E aqui a gente tem as comparações com os valores do SAC e do SAF, só para a gente
tirar algumas interpretações acerca disso. No SAF, quem é constante? No SAC, quem é constante as amortizações, lembrem disso. Enquanto que no SAF vai ser minha PMT. Já no SAF, como meus juros são decrescentes, minhas amortizações elas vão ser crescentes. Então, eu começo amortizando um valor bem pequenininho e depois eu vou amortizando valores maiores. Como eu vou amortizando valores pequenininhos, meu saldo devedor ele demora a decrescer. Então, consequentemente, eu pago mais juros quando eu trabalho com SAF. Vejam aqui, ó, o total dos juros do SAF, ele dá bem maior do que o total dos juros do SAC. Porque no saque eu já começo minha amortização com valor alto e esse valor ele vai sendo constante. Aqui eu começo amortizando com valor muito pequenininho e depois ele vai crescendo. E é basicamente isso, são duas maneiras que a gente tem de pagar, amplamente utilizado no Brasil esse aqui. Infelizmente é o que a gente acaba quitando com mais juros. E é por isso que nesses programas sociais se utiliza muito o saque, que é a prestação decrescente, porque a gente paga menos juros. E aí é mais interessante para esse tipo de programa que tenta ajudar a sociedade. E por fim, a gente tem aí o nosso sistema de amortização americano, que é o SAA. Esse é muito simples. Basicamente, imaginem a lógica de um agiota. Como é que o agiotismo trabalha? A gente tem um determinado valor que a gente pega emprestado. Durante o período, a gente não paga absolutamente nada, nem juros, nem amortiza. Então, você pega aquele valor, fica aquele período lá acumulando sua dívida. No final do período, você paga a lapada, que você tem que devolver o valor inteiro, mais os juros desse processo. Então, é basicamente isso que acontece nesse sistema de amortização americano. Então, estipula que a devolução do capital emprestado ela vai ser efetuada aí, ó, ao final do período contratado da operação de uma só vez. Essa é a principal característica aí do sistema americano. Não se prevê amortizações intermediárias durante o período, então só amortiza tudo lá no último período. E os juros eles continuam sendo pagos periodicamente, então a gente vai pagando juros. É exatamente a mesma coisa que acontece no agiotismo. Mensalmente, ou enfim, você vai pagando juros e no final do período você devolve o dinheiro na íntegra. Então, essa seria a estrutura que a gente teria do sistema americano. Então, percebam, não é preciso fazer o passo a passo porque é muito claro, ele é bem simples. No primeiro, aqui é outro exemplo. Aqui nesse exemplo a gente está seguindo só 6 semestres. Nos exemplos anteriores a gente estava seguindo a situação de 10 semestres. Então, peguei aqui inicialmente 100 mil emprestado. Semestralmente, chegou o primeiro semestre, eu não amortizo nada, eu só pago os juros e a prestação. Então, minha dívida continua a mesma. Segundo semestre, não amortizo nada, só pago os juros. Minha dívida continua a mesma. E assim sucessivamente. Quando chegar aqui no nosso último semestre, a gente vai mais uma vez pagar os juros referente ao período, baseado no saldo anterior, e a gente vai amortizar a nossa dívida completa. A gente vai pagar de uma vez a nossa dívida. Então, paguei aqui os 100 mil, automaticamente, se eu paguei esses 100 mil, isso aqui vai virar zero. Se sentar aqui, tá errado. Isso aqui vai virar zero. Então, meu saldo devedor atualizado passa a ser zero. Somatória aqui dos 100 mil tem que bater com minha dívida. Vou pagar um alto valor de juros, porque minha dívida ela continua constante, então vou seguir pagando juros altos. E no final das contas aí, a gente tem um pagamento total de 184.105 e de todos os modelos que a gente estudou, esse é o modelo que a gente tem um pagamento de juros mais alto. Talvez não dê mais alto que as tabelas anteriores, porque aqui a gente está considerando a situação de 6 semestres e não de 10 semestres, como eram os exemplos anteriores. Aí, como aqui no sexto semestre a gente tem que ter esses 100 mil de volta, que a gente não vinha quitando eles, a gente tem uma lapada. Vê aqui no sexto semestre o valor da nossa prestação, R$ 114.017,50. Existe a possibilidade, existem várias empresas que criam esse fundo de amortização.
O que é esse fundo de amortização? Nada mais é do que você criar um fundo onde você vai depositar periodicamente determinado valor, para esse valor ir agregando, por exemplo, uma poupança, para ele ir agregando, agregando e chegar lá no sexto período você ter o dinheiro de pagar aquela tacada da sua amortização de vez. Então, juntamente com o sistema americano, costuma ser constituído pelo mutuário um fundo de amortização, que é pelo devedor. Neste vão sendo acumuladas poupanças periódicas durante o pagamento do empréstimo. Então, a gente vai pagando os juros e vai meio que como se a gente fosse pagando uma amortização, só que a gente não tem como amortizar diretamente no devedor, porque é o sistema americano, ele não amortiza, então a gente vai juntando esse dinheiro em uma conta de poupança. Sendo assim, o objetivo desse fundo é que o seu montante, ao final do prazo N, seja igual ao valor da sua dívida. Ou seja, vou colocando uma poupança semestralmente determinado valor e eu quero que daqui a 6 semestres tenha lá 100 mil reais para eu poder quitar essa dívida. E os depósitos eles vão ser remunerados por meio de uma taxa periódica de juros, que eles vão estar sendo depositados em uma poupança. Então, tem alguma remuneraçãozinha. Então, seguindo esse exemplo ilustrativo, vou demonstrar agora como que a gente calcula, como faz uso desse fundo de amortização. Suponhamos que o tomador do empréstimo tem um fundo de amortização no qual ele deva depositar certa quantia mensal. Os depósitos periódicos vão ser remunerados aí pela instituição a 4% ao semestre. Então, semestralmente ele vai depositar e ele tem uma remuneração aí de 4%. O valor de cada depósito deve produzir, no final desse montante dos 3 anos, ou seja, dos 6 semestres, justamente os 100 mil, que é o que eu disse a vocês, que é para ele ir lá nessa poupança, pegar esses 100 mil e amortizar a dívida dele, sem precisar arrumar esse dinheiro do nada, todinho de uma vez. E aí, o que a gente quer saber com esse fundo de amortização é o quanto a gente tem que ir depositando semestralmente durante 6 semestres, para no final desses 6 semestres eu ter 100 mil. Então, a gente tem um valor futuro aqui, a gente sabe que são 6 semestres, a gente tem um N, foi dada a taxa de 4% ao semestre, e o que eu quero descobrir é a minha PMT. Como é que a gente descobre isso? Fazendo uso da fórmula de valor futuro, que a gente aprendeu lá em fluxo de caixa. Vejam que isso é um fluxo de caixa periódico, constante, finito e postecipado. Então, dá para a gente fazer uso da nossa fórmula do modelo padrão. Então, valor futuro igual a PMT, que multiplica o fator do valor futuro. E aí, jogando os valores, vai ficar 100 mil igual PMT é quem eu quero descobrir. E aqui dentro, nesse fator do valor futuro, o que tem aí vai ser 1 mais a taxa, 1 mais I, que é a taxa de 4%, 0,04, elevado a N, que vão ser 6 períodos, menos 1, dividido pela taxa, de 0,04. E aí, o resultado de tudo isso aqui, quando vocês resolverem, é esse valorzinho aqui. Se der diferença, foi por causa de arredondamento. Então, depois que a gente resolve isso aqui, a gente chega nesse valor. PMT está multiplicando por ele, eu quero isolar. Então, se está multiplicando, passa dividindo. Então, minha PMT vai ser 100 mil dividido por 6,63, aproximadamente 30. Então, o valor da minha PMT vai ser R$ 15.076,19. O que é que isso significa? Significa que se semestralmente você for depositando esse valor nessa sua conta de poupança, no sexto semestre, que é justamente quando você tem que quitar a sua dívida toda de uma vez, você vai ter o valor de 100 mil reais para quitar essa dívida. Então, se você prefere se organizando e juntando esse dinheiro, você cria esse fundo de amortização. E aí a gente termina os sistemas de amortização, só relembrando o saque. A amortização é constante, então é quem vocês preenchem primeiro. O SAF, a prestação é constante, então é quem vocês preenchem primeiro. O SAM, que é o misto, vocês precisam ter os dois anteriores prontos para alimentar ele. E o americano,
É o sistema de agiotismo. Você vai seguindo ali só pagando juros, 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 e no final, na sua última prestação, você faz o pagamento do valor da íntegra e você pode criar esse fundo de amortização para lhe ajudar. E a gente viu também lá no SAF a variação lá da tabela Price, que o preenchimento vai ser exatamente igual ao SAF, então quem vai ser constante vão ser suas prestações. A única diferença vai ser a conversão da taxa, que ela não vai ser uma conversão equivalente, ela vai ser uma conversão proporcional. Então é isso, qualquer dúvida que vocês tenham, anotem aí, que aí a gente tira posteriormente.